Penso que esse momento também é uma demonstração para os que estão chegando, também para as novas gerações, o que é uma igreja. Somos nós. E contamos então com a participação permanente de todos, porque a nossa tarefa dada por Deus é urgente e Ele nos capacitará para que a realizemos. Quero lhes trazer então algumas breves notas sobre o Natal de Jesus. Nessa semana gravamos um podcast sobre o Natal de Jesus. Pastor Samir fez algumas perguntas muito valiosas. Eu quero trazer algumas breves informações sobre esse tema do Natal de Jesus, que se encontram essas frases aí. A primeira é a seguinte: não pretendo dizer nada novo, apenas lembrar. A primeira é que Jesus não nasceu no ano 1 da era de Jesus. Quando no século V se concebeu o primeiro calendário universal da história, porque os calendários eram nacionais e começavam a cada mandato do rei. Quando começava um rei, começava-se um calendário. Não tinha como fazer e contar uma história mundial numa perspectiva cronológica. Então, Dionísio Exíguo, um matemático, monge, século V, elaborou este calendário, marcando o número 1 como o ano do nascimento de Jesus Cristo. Mas ele cometeu um equívoco não matemático, mas um equívoco histórico, porque quando ele determinou que seria o ano 1, não era possível, porque nós temos um marco bíblico e extra-bíblico de que Jesus, quando nasceu, Herodes o Grande estava vivo. Ele morreria depois. Houve esse erro, portanto, na atribuição dessa data como número 1, em função da história de Roma, mas depois que se percebeu isso, não era possível mais corrigir. Vamos pegar, vamos fazer o seguinte: não estamos em 2024, estamos em 2020. Não tem como fazer mais isso. De modo nenhum, isso é possível. Por essa razão, então, por esse erro desse apaixonado estudioso, que fez isso durante muitos anos, ele só cometeu esse erro, as demais, tudo certo. É por isso que Jesus nasceu antes de Jesus. Isso é muito difícil que as pessoas entendam, compreendam, porque foi um fato que ocorreu no século V, a definição desse calendário, muito valioso, muito útil, depois do que, então, nós podemos contar a história do mundo, em função do antes e o depois de Jesus. Mas o antes de Jesus não é no ano 1, mas um pouco antes. Então essa é a primeira lembrança que eu chamo de os nãos do Natal. E a outra informação é que os magos e os pastores não se encontraram. Eu coloquei acabaram ali, mas não se encontraram. Há um gap, uma distância, tanto física quanto espacial e cronológica, das duas manifestações. Os pastores é uma história contada no Evangelho de Lucas, e os magos é uma história contada no Evangelho de Mateus. E entre eles há um espaço de pelo menos 6 meses de distância, porque quando Jesus nasceu, foi visitado pelos pastores. Depois, então, os magos, tendo sabido distantes meses de viagem, vieram para se encontrar com Jesus. Mas, nos presépios, pastores e magos estão juntos. Foi um outro erro de Francisco de Assis. No século XII, ele
inventou com muita sabedoria os presépios. Mas naquela época ninguém lia a Bíblia, nem Francisco de Assis lia a Bíblia, não se lia a Bíblia. Então se seguia a tradição. Mais um problema aí nós encontramos, e não tem como acabar com isso, né? Porque são 3 reis magos, que não sabemos quantos são, e que não eram reis, nós sabemos que não eram reis, mas ficou na história esses magos que são estudiosos, não tem nada a ver com magia, com mágica. O mago é o estudioso, é o cientista da época, então, que vieram visitar Jesus. E o terceiro equívoco que nós cometemos, Jesus não nasceu no ano 1, os magos e pastores não se encontraram, é que Jesus não nasceu numa estrebaria. Eu tenho falado isso aqui há 25 anos, 26 na verdade, quando comecei a pregar. Jesus nasceu num lugar que era o andar térreo de uma casa de família. E diz a Bíblia que não havia lugar para ele, não houve um lugar para ele na catálima. Catálima é uma palavra grega para quarto de festa ou aposento de hóspede. É a mesma palavra que Lucas usa para a primeira ceia. Quando Jesus convida os seus discípulos para a última ceia e primeira ceia, né? Última Páscoa e primeira ceia, isso se realizou numa catálima. Não era um hotel, não era uma pensão, não era uma estrebaria. Toda casa tinha uma catálima, um lugar em que o hóspede ficava, mas estava cheio esse lugar, porque toda a cidade estava lotada em função do recenseamento. Então, 3 equívocos que não são assim tão importantes, mas que às vezes geram dificuldades na compreensão. Mas eu quero trazer 3 frases valiosas para registrarmos. A primeira é a seguinte: o nascimento de Jesus foi prometido desde o jardim do Éden. Qual é a promessa mais antiga que Deus faz? Gênesis capítulo 3, em que o filho de uma mulher, tal como Eva, esmagaria a cabeça da serpente que enganou o primeiro casal. Essa promessa quer dizer que aquela aparente vitória da serpente, aquela aparente vitória de Satanás, era só aparente, porque viria um filho da mulher, um ser humano, nesse sentido, que esmagaria e mataria definitivamente a serpente. Por isso é importante entendermos que a promessa messiânica, a promessa da vida do Salvador, a promessa da vida do Messias, não foi uma invenção dos profetas do século VI, como Miqueias e Isaías do século VII, estava nas próprias palavras da redenção anunciadas pelo Pai Eterno ao primeiro casal, Gênesis 3, capítulo 3. Portanto, a mais antiga promessa da Bíblia é o Natal, o nascimento de Jesus. Segunda frase que é muito valiosa, sempre gravarmos, é que o nascimento de Jesus foi anunciado por um anjo, coadjuvado por vários outros anjos. Aquela famosa frase bem conhecida, hoje na cidade que vocês chamam de Davi, nasceu aquele que é o Salvador da humanidade. Algumas pessoas, inclusive, acham que essa menção de anjos participando do nascimento de Jesus demonstra que a narrativa da natividade é uma ficção. Pelo contrário, em outra dimensão, acho que todos entendemos aqui, demonstram o encontro entre o céu e a terra. Demonstram o absoluto aspecto extraordinário do nascimento de Jesus. Demonstra que o Natal não foi uma providência humana, não foi uma ação humana, não foi uma orquestração humana, mas foi uma ação divina
para a nossa salvação. Terceira frase que eu acho muito valiosa é que o nascimento de Jesus foi possibilitado por causa da disponibilidade de uma virgem. Esse filme que está em cartaz no Netflix, não sei se alguém aqui já viu, Mary, não sei como é que ficou o título em português, eu acho que Virgem Maria ou Maria. Imagina Maria como uma monja que serve no templo de Jerusalém. É uma hipótese, mas não temos nenhuma evidência disso, nem na história e nem na Bíblia. É uma ficção. Como ficção, está bonito, nada contra a ficção, mas tem que ficar claro que é uma ficção. O que é real, o que é fato, e é algo realmente, absolutamente sublime, é que quando o anjo se aproxima e diz: "Oh, Maria, você vai ser a mãe do Salvador", ela diz: "Seja feita a vontade de Deus". O filme mostra, inclusive, de modo bíblico, os riscos que ela correu por ter uma filha, aspas, fora do casamento, fecha aspas. Só para entendermos um pouco o contexto. Ela correu riscos, mas quando ela entendeu que era um propósito divino, que ela desse a luz ao Salvador, embora nem entendesse completamente tudo o que estava acontecendo, mas crendo na palavra que ela ouvia, a vida do anjo como vinda de Deus, ela se dispôs a participar da missão. Juntando essas 6 afirmativas, eu quero só lembrar a mim e a você 3 verdades. Primeira, o Natal de Jesus demonstra a soberania amorosa do Deus eterno. Foi mencionado aqui neste culto que Deus nunca nos abandona. Eu, às vezes, lendo o Antigo Testamento, e tem sido incrível esse meu trabalho de fazer uma nova tradução da Bíblia, como eu tenho que estudar muito e como eu vou entendendo todo esse contexto da Bíblia, que é o seguinte: se eu fosse Deus, eu teria desistido do povo de Israel. E ninguém poderia reclamar. Porque quando nós lemos todo o Antigo Testamento, começando em Deuteronômio, onde há essa advertência: olha, não se afastem, olha, etc, etc e tal, nós vemos que exatamente o que o povo fez foi isso. Juízes, aflição, libertador, Deus mandava. Agora, finalmente, o povo aprendeu. Daqui a pouco caía na opressão e na idolatria, tragédia. Aí Deus vinha, levantava um Gideão, um Jefté, libertava o povo, que passava mais um período em liberdade. Agora então, nós vamos ser fiéis ao Deus eterno. Aí aparece um que levanta uma estola para Baal, um altar para Baal, e o povo vai atrás correndo, feliz da vida. E essa história vai se prolongando ao longo dos séculos. Mas o Natal demonstra exatamente que Deus é soberano, amorosamente soberano. Por essa razão, gosto muito de uma frase, segundo a qual já várias vezes citei aqui, em que enquanto as religiões são o homem em busca de Deus, a religião cristã é Deus em busca do homem. Nunca Deus desistiu do ser humano. Ele é soberano? É. Mas não é despótico. Cantamos lindamente aquela música, eu fiquei pensando nisso, Carlos e demais participantes da banda. Ele quer que eu o siga. Mas por que ele quer que eu o siga? Porque é bom para ele? Ele quer que eu o siga porque é bom para mim. Então, tudo aquilo que Deus nos propõe, tem sido minha tônica aqui nesses 25 anos, 26 como pregador, é para o nosso bem. Até aqueles mandamentos que às vezes nós não gostamos de ouvir.
A soberania de Deus é uma soberania amorosa, compassiva. Irmãos e irmãs, a palavra-chave do Novo Testamento é bondade. E sabe qual é a palavra-chave do Antigo Testamento? Bondade. Eu estou absolutamente convencido, inclusive, que na maioria das vezes em que o Antigo Testamento fala de justiça de Deus, essa palavra justiça de Deus significa bondade. É isso que soa cristalino, a bondade de Deus. Segunda mensagem é que a história do Natal, o fato do Natal, o evento do Natal, nos convida a participar, desculpe aqui a expressão, do projeto soteriológico trinitário, do projeto da salvação planejado, realizado e a se realizar pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo juntos com a nossa participação. Então o Natal não é só uma história, embora seja. O Natal vem junto. Um dos momentos lindos, e eu sempre me lembro por causa das peças de Natal que eu escrevi há muitos anos, é quando os pastores dizem, vamos já até Belém. O Natal é isso, vamos já. O que vamos fazer com isso? Então o Natal nos convida, repito, a que nos juntemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que o projeto soteriológico, salvador do Deus eterno, se realize nas vidas. Nosso irmão Jadson Rangel, nosso locutor do Momentos com Cristo, todo domingo, nossas conversas indo para a rádio, ele dizia, sabe Israel, o que falta nas pessoas é Jesus no coração. Frase simples, uma frase popular, comum. Mas quando nós olhamos para o mundo em que vivemos, falta Jesus no coração, às vezes no nosso próprio coração. Não no coração dos outros, no nosso próprio coração. E por fim, a história do Natal começou no ano 5 da era cristã, quando Jesus nasceu, foi no ano 5. E vai terminar quando Jesus vier à Terra pela segunda vez. Por isso que o Natal não é algo que nós possamos deixar passar como se importância não tivesse. Eu sei que há muitas pessoas cristãs, inclusive, que acham que nós não devamos celebrar o Natal. O Natal nos dá a oportunidade, de onde quer que estejamos, de falar de quem nasceu. Como disse alguém, os outros fazem aniversário. Natal, só Jesus fez. E essa história do Natal, que tem todo o seu momento antecipatório, desde o Jardim do Éden, vai terminar então, quando todas as coisas voltarão a ser o Jardim do Éden, quando Jesus voltar e nos levar para a nossa casa definitiva. O Natal é o coração da história. Aqui no Natal, o passado e o futuro se encontram, e nós somos parte dessa história. História extraordinária, história cheia de milagres. E eu e você somos chamados a fazer parte dessa história. Por isso vamos cantar agora que Jesus Cristo mudou o meu viver. E aí cada um de nós tem a oportunidade de refletir sobre essa mudança que começou no passado. Essa mudança que tem que ser diária na nossa vida. Podíamos destacar de Jesus nessa mudança muitas coisas, mas uma delas é que Jesus muda
o modo de ver crianças. Marcos Lima mencionou isso. Jesus muda o modo de ver as mulheres. Jesus muda o modo de ver os aleijados da vida. Mas o discurso prevalecente na prática ainda abusa de crianças, mata mulheres, despreza os pobres. Isso é o que predomina. Essa é a realidade do mundo em que nós vivemos. Mas Jesus Cristo tem que mudar o meu modo de ver as crianças e tratá-las, de ver as mulheres e tratá-las, de ver os miseráveis e tratá-los. Porque só há um modo de fazermos isso. É o modo de Jesus. Então, se há em mim ainda atitudes, percepções que estão afastadas de Jesus, eu preciso me converter e mudar o meu modo de ser, o meu modo de pensar, o meu modo de agir. O Natal é uma mensagem para todos os dias do ano. Vamos então cantar. E enquanto cantamos também dizer, vem mudar em nós, Jesus, o que precisa ser mudado. A pergunta é muito simples. Quando as pessoas olham para nós, veem Jesus, que amava os fariseus. Pior classe de pessoas que existe. Jesus os contestava, mas os amava. Tanto que ia às festas que eles davam. Eu não iria. Mas Jesus foi. Ele é o meu modelo. Só para dar alguns exemplos. Eu me canso de falar aqui o modo como eles tratavam os que tinham uma doença contagiosa de pele. A lei era, não chega perto. A lei era, quem chegar perto será apedrejado. Essa era a lei. Jesus se encontra com esses doentes da pele, sabendo dos riscos que corria, vem, tocava e curava. É assim que nós temos que ser. Jesus Cristo, ó Deus, mude o nosso viver em pé. Vamos orar assim.